Muito bem, mais uma vez, nós temos uma nova sessão de estudos do Livro dos Médiuns. Hoje é a lição, ou a sessão de estudos de número 35, de 2023. Então, nós estamos exatamente no dia 20 de dezembro de 2023. O capítulo que nós vamos estar abrindo agora é o 29, que trata das reuniões e sociedades. Naturalmente, reuniões espíritas e sociedades espíritas. Kardec inicia, dentro desses tópicos, né? 4 tópicos, que é reuniões em geral, sociedades propriamente ditas, assuntos de estudos e rivalidade entre as sociedades. Nós vamos começar com a reuniões em geral, né? Então, começa assim o item 325. Naturalmente que ele tinha uma preocupação muito grande com as reuniões, o tipo de reunião que se fazia. Então, não era somente o estudo da doutrina espírita, mas também, assim, individualmente falando, isoladamente falando, mas também de uma forma assim, grupos de estudos, reuniões de pessoas, reuniões mediúnicas, tudo isso ele tratou e agora ele está compilando, deixou para o final essa parte que trata das reuniões. Então, de maneira geral, reuniões. Então, ele começa, item 325. As reuniões frívolas, frívolas assim, sem nenhuma responsabilidade, né? Constituem-se de pessoas que só se interessam pelo aspecto de passatempo que elas podem oferecer através das manifestações de espíritos levianos que gostam de se divertir nessas espécies de reunião, pois nelas gozam de inteira liberdade. O que ele quer dizer com isso? Que essas reuniões frívolas, sem nenhuma responsabilidade, uma reunião assim inconsequente, né, é de pessoas que estão ali para usar essas manifestações como um passatempo. E é interessante que isso é realmente o que mais chama atenção em pessoas, a curiosidade, a manifestação. Eu tenho um caso que eu conto, quer dizer, aconteceu, né, comigo, uma experiência que eu posso compartilhar. Eu frequentei uma casa espírita numa cidade do interior, logo que retornei de São Paulo, né, que morava em São Paulo, na verdade, Guarulhos, e fui para o interior né, que era Sorocaba, Votorantim. E havia uma casa espírita que a gente começou a frequentar. Então, ela tinha atividades todos os dias, mas na sexta-feira ela tinha reunião mediúnica pública, né? A reunião mediúnica pública era assim, um grupo de médiuns se reuniam em torno de uma mesa e as manifestações aconteciam. Os espíritos se manifestavam. E o dialogador conversava com os espíritos. E isso na frente de um público. Então, era o dia que mais tinha gente frequentando essa casa. Porque é justamente pela curiosidade, pelo passatempo, por eles terem essa curiosidade de como é que acontece uma reunião, como é que é esse negócio de espírito se comunicar. Então, ia de tudo. Eram pessoas que iam realmente buscar assim, passar o tempo. Então, para as reuniões de estudo, de palestra, essa tinha muito pouca gente. Iam somente os interessados, aqueles que iam atrás do conhecimento, da modificação interior, da transformação. Então, esses eram poucos. Já os da curiosidade eram muitos. E isso é um pouco triste, porque os espíritos são gente como nós. E eles contavam, de alguma maneira, eles estavam manifestando a situação em que eles se encontravam. E muitos iam buscar ajuda. E lá, é, assim, como que houvesse uma invasão de privacidade. Então, era muito triste isso, né? Quando a gente via, porque a gente sabe da responsabilidade que é um trabalho mediúnico. Então, nesse caso das reuniões frívolas, eram pessoas que se reuniam, não exatamente nessa que eu acabei de comentar, esse exemplo, porque por mais bem intencionado que fosse, não era público, era algo assim que expunha as pessoas. Então, não era uma reunião que
o resultado era dos melhores, né? E quem vai numa reunião dessa pode ser que nem acredite em espírito e pode sair de lá não acreditando em espíritos, em comunicações de espíritos. Vai lá pela curiosidade mesmo. E aí, nessas que Kardec está falando, ó, tem gente que se reúne para assim, para observar manifestações de espíritos que não têm nenhuma responsabilidade, né? E eles, sem dúvida, se divertem às custas das pessoas que estão ali, porque eles gozam de liberdade, de inteira liberdade. Ninguém impõe nenhum limite ali, né? É nessas reuniões que se costumam pedir as coisas mais banais, que se pedem aos espíritos, a predição do futuro, que se experimentam a sua perspicácia para adivinhar a idade das pessoas, o que elas trazem nos bolsos, revelar pequenos segredos e mil outras coisas dessa importância. Ou seja, coisas que não acrescentam em nada. Então, tudo aquilo que é voltado para pequenos grupos, para indivíduos, não tem o mesmo valor que aquelas reuniões que falam de coisas gerais, de coisas da humanidade, né? Então, por isso, e coisas assim de transformações morais, por exemplo. Então, existe uma grande diferença entre reuniões sérias e reuniões frívolas, né? E aqui ele está dizendo isso. Então, tem espíritos que se manifestam nessas reuniões de pessoas que querem simplesmente fazer perguntas sem importância. Quando as irmãs Fox se reuniam, ou quando elas, inclusive, cobravam pelas reuniões, as pessoas muitas vezes queriam se certificar do mundo espiritual e escrevia qualquer coisa num papel, dobrava e o espírito lia, o espírito dizia o que estava escrito ali. Ou então, como fala aqui, o que tinha nos bolsos, né? Coisas assim, sem grandes importâncias, né? Essas reuniões são inconsequentes, mas como os espíritos levianos são às vezes bastante inteligentes e em geral bem-humorados e joviais, acontecem frequentemente coisas bastante curiosas de que o observador pode tirar proveito. Kardec foi um deles. Ele começou frequentando reuniões, vendo assim, aquelas reuniões que não tinham nada, né, eh, de sério, mas depois ele passou a frequentar reuniões que tinham coisas sérias, e aí ele passou a perceber o que tinha por trás daquelas manifestações, né? Aquele que, então, por isso que ele fala, então, mesmo no meio de reuniões inconsequentes, o observador pode tirar algum proveito, né? Aquele que só tivesse presenciado essas sessões e julgasse o mundo dos espíritos segundo essa mostra, teria uma ideia muito falsa, como a de alguém que julgasse toda a população de uma grande cidade pela de alguns dos seus bairros. E é verdade. Então, a gente visita um bairro numa cidade, num país que a gente não conhece. Chega lá, é um bairro pobre, só vai lá, vê um bairro pobre, tudo e volta para casa e fala: nossa, é uma pobreza lá naquele país, porque eu vi lá, eu vi as casas pobres. Não, ele viu um bairro. Ele não pode julgar todo um país vendo um bairro, assim como não dá para julgar o mundo espiritual por alguns espíritos brincalhões, né? O simples bom senso nos diz que os espíritos elevados não podem comparecer a reuniões dessa espécie, e que as pessoas presentes são tão inconsequentes como as entidades manifestantes. Então, espíritos elevados realmente não vai nesse tipo de reunião, né? Porque são pessoas que estão ali, tanto espíritos quanto encarnados, que não têm grandes compromissos com responsabilidade, com nada disso. Está atrás mesmo da diversão, né? Do entretenimento. Quem quiser se ocupar de coisas fúteis deve naturalmente evocar espíritos levianos, como numa reunião social chamariam comediantes para se divertirem. Então, numa reunião que não tem nada de sério, o que está sendo atraído são espíritos também nada sérios, né? Mas haveria profanação em convidar pessoas de nomes veneráveis
misturando assim o sagrado com o profano. Então, chamando espíritos elevados, não dá para misturar os dois, né? O item de número 323, desculpa, 326. As reuniões experimentais, essas que têm o objetivo de estudo, né, têm mais particularmente por finalidade a produção de manifestações físicas. Então, manifestações que tocam os nossos sentidos, que a gente possa ver. Por exemplo, um objeto se movimentar, todo mundo está vendo o objeto se movimentar, é uma manifestação física, que todos nós vemos. Todos que estão ali participando veem, né? Sons. Então, todo mundo ouviu. Então, produção de manifestações físicas, né? Uma materialização ou aparição. O espírito se materializa para um grupo de pessoas. Todo mundo está vendo. Então, são manifestações físicas. Para muitas pessoas, representam um espetáculo mais curioso do que instrutivo. E é isso mesmo. As pessoas que não estudam, que não leem, que não buscam o conhecimento, elas vão vão atrás do espetáculo. Por isso que não adianta levar uma pessoa para uma reunião mediúnica que não acredita em nada, e de repente ela vê pessoas falando ali, que na verdade é o espírito que está falando, para ela, fala, não, quem está falando é a pessoa ali, não tem nada, ela não conhece nada de nada, então ela não vê importância naquilo, não vê nenhum sentido naquilo, então não convence nada. A reunião mediúnica em si não convence. O que convence é o conhecimento. A pessoa adentrar no conhecimento e perceber o que tem por trás de tudo isso, o mecanismo disso. Então, é o conhecimento que transforma as pessoas, né? Os incrédulos saem delas mais espantados do que convencidos, quando não tenham visto outra coisa, e se voltam inteiramente para a procura de possíveis artifícios, nada entendendo do que viram, supõe naturalmente a existência de truques. Volto a falar nas Irmãs Fox, que foi muito importante as manifestações através delas. Elas foram submetidas a muito tipo de pesquisa que beiravam a violência, né? Das pessoas verem se elas não estavam escondendo nada, nenhum truque. Então, é, elas foram, assim, muito invadidas na sua intimidade e para poder mostrar que não tinha nenhum truque. E teve muita gente que saía das reuniões falando: eu não sei o que está acontecendo, mas eu não acredito em nada disso. O que está acontecendo, eu não sei explicar, mas não acredito que são espíritos que se manifestam. Deve ter um truque, só que ninguém percebe. E não tem, né? Acontece inteiramente o contrário com os que estudaram o assunto. Esses compreendem, aqueles que estudam, né? Esses compreendem de antemão a possibilidade das ocorrências e os fatos positivos determinam assim a consolidação de suas convicções. Então, eles estudando, eles buscando o conhecimento, eles percebem que realmente tem alguma coisa por trás daquilo e conseguem entender que são espíritos que estão se manifestando. Por outro lado, se houvessem truques, eles estariam em condições de descobri-los. Então, aqueles que estão estudando, aqueles que estão buscando conhecimento, se for truque, eles vão perceber, né? O que também já é positivo, né? Apesar disso, essa espécie ou essas espécies de experimentação têm uma utilidade que ninguém poderia negar, pois foram elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível, o mundo dos espíritos, né? E para muitas pessoas são ainda uns poderosos motivos de convicção. Então, essas experimentações é que puderam mostrar ao mundo que existe o mundo dos espíritos, que existe o plano espiritual,
que os espíritos existem. Não é uma invenção. Então, mas para isso precisa ter uma mente aberta e estudar, né? Mas sustentamos que elas não são suficientes para iniciar alguém na ciência espírita, pois o simples fato de ver um mecanismo engenhoso não pode dar o conhecimento da mecânica para quem não esteja informado das suas leis. Ele está dando um exemplo. Digamos, tem um motor trabalhando. É um engenho, né? É um mecanismo engenhoso. Aquilo está trabalhando assim, daquele jeito, a pessoa vê aquilo trabalhando, ela só está vendo o, o mecanismo engenhoso, aquela peça funcionando. Mas dele ver, não mostra para ele como é que aquilo funciona, qual que é o mecanismo daquilo, o que está acontecendo para que aquilo funcione, para que aquilo seja tão engenhoso. Então, só o fato de ver, de conhecer, não mostra para a pessoa o que tem por trás daquilo. Assim são os espíritos. Quando se manifestam, a pessoa vê, mas não sabe ou não tem o conhecimento, o poder de avaliar o que tem por trás disso. Todas as suas leis. Então, para isso, precisa estudar. Assim como quem quiser conhecer como funciona aquele mecanismo, aquele engenho, aquele motor, ele precisa estudar sobre aquilo para poder entender. Muito boa essa comparação de Kardec, né? Contudo, se essas experiências fossem dirigidas com método e prudência, poderia obter-se resultados bem melhores. Voltaremos logo a tratar desse assunto. Então, ele vai voltar sobre isso aí, né? O item 327. As reuniões instrutivas, aí de estudos, aquela que traz conhecimento, têm características inteiramente diversas. É totalmente o contrário. E como é nelas que podemos obter o verdadeiro ensinamento. Insistiremos particularmente nas condições em que devem realizar-se. Então, reuniões em geral, como que ela deve acontecer? Qual que é o objetivo principal, né? Então, ele vai estar falando agora das reuniões de espíritas, né? A primeira de todas é a de manterem a seriedade em toda a acepção do termo. Então, não é uma reunião de brincadeira, de diversão, de entretenimento, de curiosidade. É uma reunião séria. Então, portanto, as pessoas têm que tratar isso dessa maneira o tempo todo. Então, é manter essa seriedade sempre. É necessário que todos estejam convencidos de que os espíritos a que desejam dirigir-se pertencem a uma natureza especial, que o sublime, não podendo se misturar ao banal, nem o bem com o mal. Se desejam obter bons resultados, é necessário nos dirigirmos aos espíritos bons. Quando nós nos reunimos, seja para uma reunião mediúnica, seja para uma palestra, seja para uma reunião de estudos, a gente sempre invoca os bons espíritos. A gente começa com Jesus. A gente pede a permissão para Jesus e pede a permissão e ajuda dos bons espíritos. Esse é o motivo pelo qual a gente, toda reunião, inicia pedindo para Jesus, pedindo para os bons amigos, e termina agradecendo a Jesus e agradecendo aos bons espíritos. Então, não é como é que pode dizer assim, um ritual. Não. Isso assim, é uma condução da reunião, tendo em vista sempre bons espíritos, trabalhando para o bem. Por isso que ele fala, não se deve misturar, né, o sublime ao banal, o bem com o mal, se a gente está desejando um bom resultado, um resultado sério. Então a gente se dirige aos bons espíritos e se dirige a Jesus também. Aliás, principalmente a Jesus.
porque só isso já está, assim, selecionando o tipo de espíritos que nós desejamos que estejam presentes nessas reuniões. Devemos, como condição expressa, estar em situação favorável para que eles queiram atender-nos. Ora, os espíritos superiores não comparecem às reuniões de homens levianos e superficiais, como não compareceriam quando estavam encarnados. Então, vamos chamar aqui alguém de importância, alguém que realmente é sério, encarnado, né? Se a minha reunião é de brincadeira, é coisa assim fútil, ele não vem. Não vem porque ele tem mais o que fazer. Ele participa de reuniões sérias. Agora, se essa reunião, ao invés de ser fútil, ser banal, é uma reunião que vai tratar de assuntos que venham a contribuir com a humanidade, aí eles vêm. Eles aceitam o convite. Não, é sério, é um grupo sério. Vou lá, quero dar minha contribuição. E vem. Ah, para brincadeira? Não, eu tenho mais o que fazer. Não gasto assim meu tempo. Então, essa é a, a condução de uma reunião, né? Tem que ser séria. Então, busca-se companhias sérias. E vai ter, né? Com certeza. É de brincadeira? São reuniões superficiais, reuniões inconsequentes? Aí chama e vem também a companhia correspondente. Espíritos levianos e superficiais, que não tem nada de sérios, né? Então, é isso que a gente tem sempre falado, quer dizer, tem, citando Kardec, né? Repetindo Kardec, nós somos quem selecionamos nossas companhias espirituais, sejam nas reuniões, seja no nosso dia a dia. Nós somos aqueles que fazemos, assim, o convite para os espíritos, né? Uma sociedade não é verdadeiramente séria se não se ocupar de assuntos úteis, com exclusão de todos os outros. Então, é só assunto útil. Não é útil, não entra em pauta na reunião. Se ela deseja obter fenômenos, se essa reunião, né, deseja obter fenômenos extraordinários por curiosidade ou passatempo, os espíritos que os produzem poderão comparecer, mas os outros, os superiores, né, os bons, se afastarão. Numa palavra, conforme o caráter da reunião, ela sempre encontrará espíritos dispostos a atender às suas tendências. Quando nós fazemos uma prece em benefício de alguém, ou de um grupo de pessoas, ou até mesmo da humanidade, quando passa por uma situação difícil, como é uma guerra, por exemplo. Então, ali, quando a gente está vibrando, pedindo por ajuda, seja para indivíduo, alguém da nossa família, algum amigo, alguém desconhecido que a gente acha que deve pedir, então vai estar atraindo espíritos bons, né? Agora, se a nossa reunião é de brincadeira, é para fazer maldade, para fazer barbaridades, então vem espíritos iguais. É simples assim. Não tem outra maneira de ser. Nós somos quem escolhemos a nossa companhia espiritual, né? E isso não é só numa sociedade espírita, não é só numa reunião mediúnica. Isso é no nosso dia a dia. Se a gente fica pensando bobagem, vem espíritos que querem compartilhar daquelas bobagens, aquelas besteiras que está sendo pensado. Eles se ocupam disso, gostam disso, né? Traz prazer para eles. Então, nós estamos alimentando esse prazer de alguém. Pode ser até meio, assim, pesado falar isso. Nossa, tá querendo me assustar esse cara aí, né? Não, eu estou falando uma realidade, que é o que a gente aprende quando estuda a doutrina espírita. A gente fazia isso, sempre fez, sem saber. Agora a gente continua fazendo, só que sabendo, né? E aí é a oportunidade da gente selecionar, até mesmo nossos pensamentos,
porque nossos pensamentos selecionam a companhia espiritual. Uma reunião séria afasta-se da sua finalidade, se troca o ensinamento pelo divertimento. Olha que interessante, né? Então, ao invés de buscar o ensinamento, vamos buscar diversão. E aí a gente naturalmente vai ter uma reunião que deixa de ser séria e passa a ser uma reunião frívola, né? Inconsequente, sem responsabilidade nenhuma, só por diversão. É que nem a brincadeira do copo, que as crianças até hoje fazem isso. Não sabem o perigo que é isso, porque ali estão atraindo espíritos que não são sérios. E esses espíritos podem acompanhar por muito tempo essas crianças, e depois até numa fase mais, assim, mais madura, porque começou ali com a brincadeira, né? Então, por desconhecimento, por curiosidade, vai e invade esse campo. E aí acaba atraindo espíritos brincalhões, espíritos que não têm compromisso nenhum com, com nenhuma responsabilidade. E aí permanecem acompanhando essas pessoas, né? Então, as manifestações físicas têm a sua utilidade, como já dissemos. E tem, mostrou que existe o mundo espiritual. Alertou algumas pessoas, por poucas que fossem, a tentar entender o que era aquilo. E chegaram a uma conclusão. Kardec foi a que melhor conclusão chegou e registrou isso. As pessoas que convidaram ele para as reuniões sérias já tinham obtido isso, resposta dos espíritos. Tanto que quando chamaram Kardec, falaram, está aqui, ó, nós temos anos de anotações aqui, só que nós não sabemos como organizar isso. Então, você é essa pessoa que a gente acredita que possa organizar. Ele leu tudo aquilo lá e colocou em ordem. Tanto que a obra dele, todas as 5 obras dele, as principais, né, no caso, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Todos eles têm toda uma organização. Ela toda tem os itens, todos organizados de forma lógica, de forma muito bem explicada. Era a pessoa certa para fazer isso. Ele reencarnou para fazer isso. Essa foi a missão desse homem que teve né, o pseudônimo de Allan Kardec. Então, preparou-se toda uma vida, teve conhecimento desse mundo espiritual através de brincadeiras de salão, porque foi assim que os espíritos chamaram a atenção, brincadeiras, fazendo mesa se movimentar, fazendo ruído, respondendo perguntas frívolas. Foi assim que os espíritos despertaram a humanidade para a realidade espiritual. Agora, depois disso foi, e principalmente com a ajuda dele, através dos livros dele, as pessoas foram evoluindo, a mediunidade foi evoluindo, né? O conhecimento sobre o mundo espiritual foi evoluindo. Vieram depois outros autores que vieram contribuir com mais explicações, mais exemplos, mais informações sobre o mundo espiritual. Então, as manifestações físicas foi o pontapé inicial para que a gente pudesse conhecer esse mundo. Aqueles que desejam ver devem participar de reuniões experimentais. E os que desejam compreender devem dirigir-se a reuniões de estudos. Então, a exemplo do que nós falamos sobre aquela casa espírita que, num determinado dia da semana, tinha reuniões públicas, então eles iam atrás da curiosidade, né, que era o tipo de chamariz para eles. Outros podem ir em reuniões onde as pessoas fazem experimentações. Também tem isso. Tem casas espíritas que estão mais voltadas para as reuniões experimentais. Tem outras que estão voltadas mais para reuniões de estudo.
É assim que uns e outros poderão completar a sua instrução espírita. Como no estudo da medicina, uns vão aos cursos e outros à clínica. Então, um é a teoria e outro é a prática. Então, é mais ou menos isso. Então, acabam se completando e para que esse conhecimento venha à tona, né? O conhecimento do mundo espiritual. 328. As instruções espíritas são. Desculpa. A instrução espírita não compreende somente o ensino moral dado pelos espíritos, mas também o estudo dos fatos. Abrange a teoria dos fenômenos, a pesquisa das causas e, como consequência, a constatação do que é possível e do que não é, ou seja, a observação de tudo quanto possa fazer que a ciência se desenvolva. Então, é conhecimento. Essas reuniões, elas vão trazendo conhecimento, o estudo cada vez mais avançado disso. Então, imagine o quanto já não foi estudado, o quanto não se tem à disposição, através de livros, através de informações da internet, através da experiência de muita gente que dá sua palestra, né, que hoje está tão divulgado através da internet. Então, tudo isso vem a contribuir no conhecimento do mundo espiritual. Então, as reuniões, elas têm esse principal objetivo, essa esse conhecimento sobre todos os fenômenos, sobre as causas, sobre consequências, tudo no mundo espiritual. Então, hoje, não dá para dizer que eu nunca tive acesso a isso, eu nunca ouvi falar nisso. Pode não ter tido interesse de ir atrás disso, mas tem muita informação aí. Nós estamos tropeçando em informação. Tem filmes a respeito disso, filmes espíritas, filmes que nem são espíritas, mas as pessoas têm a intuição, esses cineastas têm a intuição e tem uma lógica por trás disso. Pode ter uma divergência aqui, outra ali, mas no todo tem ali algum conhecimento que se possa obter, né? Seria errôneo acreditar que os fatos estejam limitados aos fenômenos extraordinários, que os que tocam principalmente os sentidos sejam os únicos dignos de atenção. Então, é errado pensar isso. Só o ver para crer, só ver o fenômeno, só ver as manifestações dos espíritos para que toquem os nossos cinco sentidos. Sentir cheiro, ver objetos se movimentarem, ver espíritos se materializarem, ouvir coisas, ouvir manifestações. Então, isso tudo é muito errôneo, né? Que só tem isso, só exista isso. Não, tem coisas que são muito maiores. Essas comunicações inteligentes, como ele vai falar agora, encontram-se a cada passo fatos importantes nas comunicações inteligentes que as pessoas reunidas para o estudo não poderiam negligenciar em todas as áreas do conhecimento, da ciência, das artes, muita coisa os espíritos se manifestam e trazem para a gente. Não exatamente manifestações físicas, mas manifestações intelectuais. Esses fatos que seria possível enumerar, desculpa, que seria impossível enumerar, porque são muitos, né? Surgem de numerosas circunstâncias fortuitas. Embora menos gritantes, não são de menor interesse para o observador que neles encontra a confirmação de um princípio conhecido ou a revelação de um novo princípio, que o leva a penetrar mais fundo nos mistérios do mundo invisível. Então, é isso. Novos conhecimentos, coisas que vão chamando a atenção, vai, né, vai trazendo isso, como ele fala, menos gritante. Então, isso não faz tanto alarde, mas vai levando a pessoa a querer se aprofundar mais e mais
nesse conhecimento. E aí ele fala: nisso há também filosofia. Então, saber os porquês, saber os motivos das coisas. E esse foi, então, é, o nosso estudo de hoje. O próximo, a gente vai dar sequência nas reuniões em geral. Na verdade, esse tópico, né, reuniões em geral, ele é bastante longo, bastante, assim, vai precisar de umas 3 reuniões para que a gente chegue ao final dele. E aí nós avisaremos, né, o dia que nós devemos retornar em janeiro. Muito provavelmente dia 8 de janeiro. Tá bom? Será a nossa reunião de número 1 do ano de 2024. Muito bem, então esse era o nosso tópico, né, o nosso assunto da noite de hoje. E eu deixo aqui o espaçozinho que nós temos alguns minutos, que a gente aproveita para fazer algum comentário, para fazer tirar alguma dúvida, enfim, né? Mas hoje o que nós falamos foi sobre as reuniões, os tipos de reuniões, reuniões em geral, naturalmente reuniões espíritas, né? Nas casas espíritas. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fique à vontade, eu estou aqui, vou aguardar qualquer manifestação de encarnados. Dá para ouvir até o tic-tac do relógio, né? Sobre o comentário, né, sobre aquele ponto que nós falamos, sobre Kardec, né, realmente não podia estar em melhores mãos é, essa organização do espiritismo, né? Na verdade, até a criação, né? Porque a palavra espiritismo não existia. Então, ele criou. Como muitos termos, ele utilizou, ele criou, né? E permanece até hoje. Perispírito, por exemplo, é um termo que ele criou, não existia. E os espíritos acharam interessante manter, e está até hoje. E é bastante, é, assim, direto naquilo que ele quer representar, né? Naquilo que representa a palavra perispírito, né? Então, ele realmente foi aquele que deu uma contribuição muito grande. Na verdade, foi ele que fez toda essa organização, né? Do espiritismo, né? Da vida no plano espiritual, no invisível, como ele chama. E vocês vão deixando, eu vou falando. Mas se não tiver nada, a gente pode encerrar sem problema nenhum, tá? Eu, eu agradeço a todos que vocês que participaram aqui, né? Ao vivo, né? E aqueles que participaram através do estudo, que chegaram até esse momento da gravação. Que Jesus abençoe a todos nós e que possamos nos reunir novamente ou que possamos assistir na próxima sessão de estudos. Muito obrigado e até lá, então.